Fala galera, tudo bem? Nas últimas semanas foram vários os vídeos falando de janela de transferências, aliás, são muitos os temas, os tópicos, as transferências se confirmando naturalmente, a temporada europeia vai se aproximando, e eu falei bastante sobre a janela da França, muito voltado evidentemente ao papel do PSG, que tem agitado o mercado, movimentando várias contratações de peso, reforçando o seu elenco com jogadores importantes. Então, passeando aí pelo canal, você vai encontrar vários vídeos específicos sobre as contratações do PSG. Mas tem um outro clube que começa a se movimentar de uma forma interessante, é claro que guardados as devidas proporções, né, sem essa ambição de ter um elenco minimamente próximo do investimento do PSG, mas não deixa de ser um caminho interessante, principalmente por reunir jovens de talento e por pescar agora num dos mercados mais interessantes do futebol alternativo na Europa nos últimos tempos. Eu tô falando do Rennes e tô falando da contratação específica dessa vez do Kamaldin Sulemana, jogador muito jovem, jogador aí de 18 anos, jogador nascido em 2002, que vinha se destacando no Nordsjælland, da Dinamarca. Então aqui a gente conecta diversos tópicos que são legais e que já viraram assuntos por mais diferentes motivos aqui no canal. Primeiro, saindo da França para falar sobre a Ligue 1. O Rennes consegue acumular talentos. Vai contratar o Kamaldin Sulemana, eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas vamos lembrar, é um Rennes que tem Jérémy Doku, um jogador de muito potencial e que deixou uma bela impressão, inclusive quando foi titular pela Bélgica na Euro, sendo esse jogador do drible, da aceleração, da condução de bola pelo lado do campo, um jogador com potencial e tanto, outro jogador nascido em 2002. E também é o time do Camavinga que nos últimos anos foi sempre muito especulado, muito badalado, então não se sabe se ele vai permanecer ou não para essa temporada 2021-2022 no Rennes. De qualquer forma, no momento, são 3 jogadores nascidos em 2002 de um enorme potencial e que, no momento, fazem parte do elenco do Rennes. Então não é um clube que, pelo menos a tendência não é que brigue por título, vou ressaltar a tendência porque não era a tendência que o Lille fosse campeão francês na temporada passada, e acabou sendo. Não que eu esteja colocando o Rennes como um time para disputar, mas acho que é um time para observar, vai ser uma atração interessante. E aí, nesse caso, a gente está juntando o lado menos badalado da Ligue 1, onde se desenvolve um talento muito grande, alguns movimentos de mercado que não são dos mais repercutidos, né? Por exemplo, Loic Badet foi contratado pelo próprio Rennes, um zagueiro de projeção depois da temporada pelo Lens, mais uma movimentação. O Rennes tem tentado outros nomes relevantes no mercado, então é um projeto que pode ser interessante em termos de investimento e desenvolvimento de jogadores jovens, pensando nessa próxima temporada. No mínimo para observar, pode dar certo, pode dar errado. Aí falando sobre o Nordsjælland e sobre o foco na Dinamarca em relação a potencial. Por que eu estou pegando a própria Euro como gancho? Eu usei a Euro para falar sobre o Jérémy Doku, que já estava no Rennes. A gente pode usar a Euro para falar sobre a explosão até certo ponto, né? Mas sobre a projeção do Damsgaard. O Damsgaard foi um jogador que fez uma temporada em que oscilou na Itália, jogando pela Sampdoria, mas foi uma temporada, ainda um processo de adaptação à Série A italiana, depois dele ter saído do Nordsjælland. Então a gente está falando de um clube que tem se destacado por muito espaço para garotos. Eu já falei sobre o Nordsjælland em alguns vídeos aqui no canal. Eu falei sobre o projeto que o clube dinamarquês tem, que liga o clube com o desenvolvimento e a captação de jogadores jovens em Gana, na África. Então, existe essa conexão direta a partir de um trabalho que é desenvolvido pelo Nordsjælland. Além disso, o foco do clube é justamente em dar espaço para jogadores jovens. Então, é uma das menores médias de idade da Europa, é um dos clubes com maior espaço para jogadores jovens, e o campeonato dinamarquês tem sido um campeonato de muita projeção de jogadores jovens nesses últimos anos. Até por isso eu comecei a falar um pouco mais sobre o campeonato, citando algumas vezes aqui no canal, porque acho que dos campeonatos alternativos das ligas nacionais da Europa, talvez a Dinamarca tenha um dos mais interessantes. E na temporada passada teve inclusive a quebra de um longo jejum, com o Brøndby sendo campeão depois de muito tempo. Aliás, o Brøndby que teve como um dos seus destaques o Lindstrøm, jogador de meio campo que se destacou também na seleção sub-21 da Dinamarca, na primeira fase do europeu da categoria. E ele já se transferiu para o Eintracht Frankfurt. Então é outro jogador que sai da Dinamarca, um jogador jovem saindo da Dinamarca, para jogar em uma das grandes ligas. Então é um fenômeno cada vez mais frequente. A Dinamarca tem desenvolvido jogadores, dinamarqueses ou não, tá? E vai projetando esses jogadores e virando um foco para as outras ligas observarem. Então, para citar outros exemplos, o Kudus foi outro jogador que saiu do Nordsjælland e chegou ao Ajax
infelizmente sofreu uma lesão muito grave logo no início. Ele tinha acabado de chegar e estava deixando uma boa impressão, teve um impacto inicial muito bom. Sofreu uma lesão grave, ficou parado muito tempo, muitos meses depois. Mas é outro jogador jovem que se destacou no próprio Nordjylland. Se a gente for olhar, tá até com a listinha aqui. Falei do Damsgaard, aí tem Skov Olsen, que é outro jogador jovem, alguns não vão dar certo, é natural quando a gente fala sobre jogadores jovens, né? Então, por exemplo, o Emre Mor, que surgiu muito bem como um projeto de um grande jogador turco, depois acabou não vingando, passou pelo Borussia Dortmund, por exemplo, acabou não correspondendo às expectativas, aliás, nem chegando perto disso. Faz parte quando a gente fala sobre projeção, sobre potencial, nem sempre esse potencial é atingido. Às vezes ele não se desenvolve, dá uma estagnada ou até regride e não vira o que se esperava. Agora, quanto ao Kamaldin Sulemana, é muito interessante o efeito que ele vinha tendo no campeonato dinamarquês nesses últimos ano e meio aí, basicamente, nesse último ano. Porque ele virou uma atração pela individualidade. Então o potencial dele está muito na capacidade de acelerar com a bola nos pés ou correndo no espaço vazio. O drible, a ousadia de tentar partir para cima. Então ele joga como ponta, ele joga como um segundo atacante, ele chegou a jogar como ala, mas o mais importante é conseguir ter campo para correr e para usar esse drible, arrancando de frente para o defensor. Vai ser muito interessante ver essa projeção e aí voltando para o Rennes, né? O Rennes passa a ter dois pontas muito interessantes em termos de potencial, de capacidade de criar situações a partir do drible, a partir da iniciativa, da personalidade. E dois jogadores nascidos em 2002, ou seja, com muito futuro pela frente, muito tempo de carreira pela frente. Então pode ser um degrau, pode ser um estágio antes de um salto que não me surpreenderia mais para frente. Aliás, o próprio Kamaldin Sulemana estava sendo acompanhado por muitos clubes, né? Ele vinha sendo especulado por clubes de outras ligas também há bastante tempo, chegaram a falar até do próprio Ajax, já tinham especulado em clubes da Premier League também, enfim, num primeiro momento vai para a França, que tem sido um campeonato excelente do ponto de vista de espaço, minutagem, desenvolvimento de jogadores jovens. Vamos ver como vai ser essa temporada. Mas não deixa de ser um tema interessante, porque conecta um pouco de tudo. O desenvolvimento dos jogadores jovens na Dinamarca, o projeto do Nordjylland, o trabalho que o Rennes vai começando a fazer em termos de juntar jogadores e janelas de transferência. Está tudo interligado quando a gente fala sobre algo que sai um pouco do lugar comum, é um pouco mais alternativo, mas vocês sabem que o canal aqui gosta também desses temas que fogem um pouco dos mais badalados, dos mais comentados. Enfim, o espaço está aberto aí para vocês, pretendo fazer outros vídeos sobre janelas de transferências nos próximos dias aqui, então sugiram, o espaço está aí embaixo. Um abraço, até a próxima.